Fala galera, dá 5 minutos no cinema. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos Entrevista, esse espaço democrático e livre para falar de cinema nacional, para falar com a galera que está produzindo cinema no Brasil, que está para falar com diretores, atores, produtores, roteiristas, preparadores de elenco, o pessoal que está ali nas trincheiras do audiovisual brasileiro e produzindo coisas cada vez mais bonitas, com histórias mais belas, mais diversas. Nosso cinema nacional não para e tem produzido realmente coisas maravilhosas de se ver na tela. Tenho o prazer de trazer aqui é, parte, né, do elenco e a diretora do filme A Lenda dos Cavaleiros da Água, um filme poético, lúdico, lindo, um roteiro maravilhoso, encantador, na verdade, né? Acho que essa é a melhor palavra. É, assim, é uma história, é uma pequena história, um curta-metragem, mas que a gente acaba de assistir e leva com a gente, porque a mensagem é muito bonita, muito poética, e eu tenho o prazer de conversar com a diretora e roteirista e outras funções também no filme, né? Quando sobe os créditos dá para ver que você trabalhou muito nesse filme, Ellen Titãs, e com o ator Buda Lira, um ator que a página tem acompanhado em diversos filmes e eu tenho um prazer enorme de trazer aqui um ator que eu admiro muito, gosto muito do trabalho, e não foi diferente em Além dos Cavaleiros da Água, que é um personagem nobre e belíssimo, muito bem escrito, por sinal. Então, Ellen, Buda Lira, um prazer imenso ter vocês aqui. Boa noite. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista maravilhosa. Boa noite, eu agradeço demais o convite. Vai ser um prazer aí falar com vocês. Boa Bora noite. lá. É um prazer muito grande. É uma coincidência muito boa de estar falando Sim, junto com ele. Faz que um legal. tempinho, né? A gente filmou faz um tempo já. E agora se reencontrando virtualmente. É verdade. Bom, Ellen, eu começo com você. Assim, é uma pergunta que eu adoro fazer para os diretores, ou mesmo para os roteiristas, diretores, produtores. É assim, como que você criou essa narrativa do filme, as decisões técnicas do que contar, do que não contar? Assim, o filme tem uma coisa que me chama muita atenção, que são muitas cenas externas. E a gente sabe que cenas externas são dificílimas de serem feitas, conta com condições assim que não estão no controle da equipe, e as cenas externas são lindamente fotografadas, uma escolha de câmera, de posição assim, que engrandece o filme, cenas abertas, nossa, que são maravilhosas de ver. E eu queria que você contasse como é que foram as decisões que você tomou da narrativa, que é uma narrativa, nossa, muito poética de contar uma história, e as decisões que perpassam o filme, a casa, o local, os cavaleiros. Queria que você contasse um pouco. Depois eu vou te perguntar sobre a parte bem técnica, assim, mas eu queria que você falasse como é que você pensou em A Lenda dos Cavaleiros da Água. Eu venho de uma família de poetas, Travou aqui um cordelistas, pouquinho. Vamos lá. repentistas. Tá dando para me ouvir bem? Ellen travou? Tá me ouvindo bem? Opa, uma travadinha Acho que aqui. o Deixa dedo eu ver travou. Calma aí, vou soltar. Pode. Uhum, vamos lá, pode falar. Eu venho de uma família de poetas, cordelistas, repentistas há muitas gerações. Então, eu cresci consumindo literatura de cordel e repente. E o meu irmão é cordelista, que é o Samuel de Monteiro. E numa das viagens, ele escreveu um folheto que se chama A Lenda dos Cavaleiros da Água, que Uhum, contava a história de 3 cavaleiros que laçavam nuvem para fazer chover num sítio. E eu achei esses personagens tão lindos, assim, tão bonito imaginar esses cavaleiros laçando nuvem para fazer chover, que quando ele leu o cordel para mim, eu falei para ele, meu, isso daria um filme tão incrível. E aí eu tive a uhum, ideia de adaptar esses personagens, meio que me apropriei dos personagens e criei essa história uhum, sobre uma mãe e uma filha que vivem isolados ali no sítio
e que aparecem esses 3 cavaleiros que são um pouco estranhos, né, místicos, assim, e que eles laçariam uma Uhum. nuvem para fazer chover, e eu acho que para falar sobre esperança, fala sobre primeiro amor, então é um filme bem singelo, e desde o começo, quando eu escrevi o roteiro, é meu primeiro roteiro. Eu sempre trabalhei na parte técnica, né? Eu trabalho com cinema já há alguns anos, Uhum. mas sempre fazendo a parte técnica. E aí eu me aventurei a escrever esse roteiro, a escrever, né? Verso, eu escrevo um pouco também. E aí eu consegui escrever essa história pensando em unir a estética do cordel com algumas Uhum. pitadas de movimento armorial. E aí eu fiz uma misturada de todas as referências, a gente acaba criando, né, todas as nossas referências vêm de tudo que a gente consome aí ao longo da vida. Então eu misturei filme de faroeste com movimento armorial, com Akira Kurosawa, e aí nessa misturada toda, Dom Quixote, eu consegui criar Então, esses 3 cavaleiros que uhum. são muito encantadores, assim. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Sim, nossa, encanto, eu acho que é uma palavra que define muito esse filme. Não que se resume só a isso, mas é encantador. Nossa, a cena que eles laçam a nuvem, eu achei aquilo simplesmente genial, assim. A forma que foi feito, né? Porque, gente, laça a nuvem, né? Cara, isso é tão precioso, né? Nossa, quando eles jogam e o personagem do Buda ali tá com uma flecha, eu falei, cara, isso é muito genial, foi muito bem feito, né? Os ângulos e ver. E emocionante, na verdade, né? Eu Sim. lembro que quando eu tava vendo o filme, quando deu aquele trovão, né? Tem a cena do trovão, né? Que eles ouvem. Eu falei aqui, nossa, mas de onde veio esse trovão? Aí começa, né? Aí a gente entende o lúdico do filme. Eu falei, não, isso é muito genial, assim, né? Eu queria, como é que é, é, dessa coisa, como é que você imaginou o laçar, assim? Porque eu queria te perguntar, como é que você imaginou o laçar uma nuvem? Porque é uma coisa tão imagética, assim, né? Que laçar uma nuvem. Eu queria que você contasse. E não tá desculpa, não tá nas perguntas, mas eu queria te perguntar isso. Como é que você imaginou, você, diretora, laçar uma nuvem? Você sabe que quando eu escrevi o roteiro, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir mostrar isso em imagem? Esse filme eu consegui ser aprovado num PROAC, que ele Aham, contemplava, o orçamento contemplava gravar esse filme no estado de São Paulo, pelo valor do orçamento. Só que para uhum, mim não fazia muito sentido contar essa história aqui. Então eu reuni os meus amigos, que é a minha equipe, que sempre trabalha comigo, e falei: olha, vocês topam ir para Paraíba comigo gravar, não tem muita grana, e todo mundo leu o uhum, roteiro e adorou a história, então a gente foi para Paraíba com muito pouco equipamento. O filme inteiro é aham, fotografado com luz natural, e aí tinha essa questão de como eu iria fazer para laçar uma nuvem. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, quando um pescador está pescando, a gente vê que a linha está na água, mas a gente não vê necessariamente quando o peixe é fisgado o peixe. aham, E aí eu verdade. tive meio que essa analogia, entendeu? Deles jogarem a corda e a gente vê eles puxando, fazendo ali a resistência da nuvem. E a Sim, primeira ideia era criar uma nuvem cenográfica. Eu até comprei quilos de algodão, porque eu queria que fosse uma coisa bem lúdica mesmo, um efeito prático. Mas o aham. clima, bem na época que eu fui gravar, que era um período de seca, choveu, então eu não pude fazer essa nuvem. E aí o BJ, que é o Gabriel Justo, que também fez a fotografia junto comigo no filme, ele normalmente faz os nossos efeitos. Aí eu joguei o desafio para ele, querido, vamos ter que fazer uma nuvem na pós. E o BJ desenvolveu lindamente essa nuvem lúdica. E aí eu criei essa dinâmica, né, dos cavaleiros jogando a corda e depois a gente mesclar, né, isso com a pós-produção. E para um filme Uhum, assim de baixo orçamento, eu acho que deu para as pessoas entrarem na fantasia, que isso era uma preocupação que eu tinha, né? Se eu ia uhum, conseguir contar uma história em que as pessoas entrassem nessa fantasia, né? sim. Aí, mas assim, quando eu vi o resultado, eu até chorei quando eu vi essa nuvem, porque eu fiquei muito emocionada de ter dado certo, porque ficou do jeitinho que eu imaginei, assim. Nossa, com certeza, ela reage, né? Ela reage
as provocações dos cavaleiros, aí ela fica mais escura, tem uns raios, eu achei aquilo... A ideia é justamente que ela seja um personagem ativo, então ela foge, ela briga na hora que está laçada, ela né, dá o relâmpago nela, ela fica brava. Então é Nossa, isso. vocês lembraram até da sombra, né? A sombra acompanha, né? A galera esquece de que tem sombra. Nossa, foi lindo, Ellie. Poxa, Budaliro, eu queria te fazer uma pergunta sobre o seu personagem, porque desde o momento que ele aparece em cena, ele se apresenta como um sábio, um cavaleiro honrado, né? Sabe, e conforme você fala, a sua fala é praticamente assim, dá esse tom desse cavaleiro. Eu acho interessante que você tem muitas nuances de olhar, assim, repreendendo os erros daquele cavaleiro mais novo, né, pedindo para ficar na casa e dormir em qualquer lugar, assim, e um personagem completamente, né, como a gente já falou aqui, lúdico, assim, do imaginário, praticamente do imaginário popular, que dá para falar assim. Eu queria saber qual foram suas inspirações, como que você pegou esse roteiro e falou, caramba, um cavaleiro que corre atrás de água, como é que eu vou fazer isso? Queria que você contasse como é que você desenvolveu esse personagem e a química entre os cavaleiros, que é incrível, parece que eles estão andando há anos, anos ali, né? Eu, eu achei espetacular, eu queria que você contasse como é que foi esse preparo para fazer esse personagem. O Ellen já contou aí essa alquimia dela de elaborar o texto a partir do cordel, não é? E acho que ela já mencionou, né, o parentesco que tem o texto com a história antiga do Dom Quixote. Uhum, Coincidência, eu li os dois livros, né? Uma tradução brasileira longa, bem longa. Eu demorei muito para ler. Eu até comentei com ela no começo, ele tem um parentesco com isso. E é uhum, um roteiro que conversa, né, que é aberto para todas as idades, né? Eu me via criança ouvindo essa história. uhum, Então, assim, esse foi a base, né? O cordel. E depois a gente vai para uma cidade, né, para uma zona rural, que é muito próximo, né? Já tinha um cenário pronto. uhum. E para completar, Ellen fez um figurino assim, pô, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Os elementos são muito inspiradores. A história, né? Porque a história a gente é a base principal, mas vão vindo essas camadas, entendeu? Então, Uhum, assim, e o fato de eu ser uma pessoa lá do sertão, que é muito próximo quer dizer, próximo não geograficamente, mas próximo, a geografia é muito próxima do sertão do Cariri, regiões secas, né? A gente convivia, eu convivi muito com seca. uhum, E desse eu estava contando uma história de como a gente presenciava, né? Não presenciava fisicamente, porque a gente tinha medo, mas havia as pessoas invadirem as cidades para saquearem, né? Para saquearem, a palavra não é certa, mas buscando alimentos, né? Entendeu? Então, claro, uhum, isso não era feito de forma fácil, né? Tinha que invadir mesmo e ir para os açougues, mercearias, bodegas, as pessoas fechavam, era um negócio terrível, né? Assim, terrível para quem, principalmente para quem estava vivendo aquilo, para uhum, quem estava passando essa necessidade. Então, assim, a gente já vai impregnado disso. E chega lá, você tem uma equipe muito coesa, né? Eu sou Ellen viveu de perto, brinco demais, né? Estou brincando, estou tirando onda, né? E é um personagem que ao mesmo tempo tem esse encanto, mas ele é um cara um pouco brabo, né? Vez por outra tá dando uma bordoadazinha no mais uhum. novo, e Aquele os olhar no jantar, intermediários, assim, né? fulminante, né? Nossa. E Nossa. bom, mas é isso, os atores, pô, o menino lá do Cariri, que é lá da região mais novo, esqueci o nome, estou ficando velhinho aqui, É o mas ele Reinaldo lembra. Soares, o Reinaldo. Reinaldo, né? É. Isso. E o Clóvis, pô, é um encantador, não conhecia Clóvis só de ouvir falar, né? Uhum, É um ator aí próximo, né, de vocês aí. É um cara sensacional, a gente ficou no mesmo hotel, eu, ele e a senhorinha. Cara, a gente passava a noite conversando, tomando cervejinha, brincando. Então, assim,
foi uma chamada química rápida, né? Porque Aham, é isso, um curta-metragem, ela já mencionou, disse: "Ah, fico muito afim de ir". Eu não estava, felizmente, não com essa agenda tanto assim: "Ó, vai dar certo, parará", a gente rapidamente se organizou. Por último, eu adoro trabalhar no interior, adoro, adoro, adoro a cidade pequena, você está próximo das pessoas, vai para o comércio, vai, isso tudo dá uhum, um, deixa a gente muito à vontade, me deixa pelo menos muito à vontade, muito feliz de fazer. Então, assim, uhum, isso você fica zen, né. A ação, você já começa a improvisar, né, sem perder o roteiro, e por aí vai. aham. Me alonguei um pouquinho, mas é porque é isso. Nossa, você falou uma coisa no começo da sua fala que é verdade, é para todas as idades mesmo, né. Eu assisti É, sozinho, depois eu chamei minhas filhas para assistirem, eu tenho uma filha de é. 18, depois uma filha de 11 e de 9 anos, e eu chamei as 2 pequenas para assistirem. E elas ficaram completamente maravilhadas, elas levaram um susto imenso na hora do raio, assim, naquele primeiro raio, e na hora que ela viu a nuvem andando, aquilo, eu acho que quebrou barreiras, elas olharam e falou: "Eles pegaram a nuvem?" Eu falei: "Pegou, pegou e tá arrastando com o cavalo". Aí elas olharam assim: "E o que que ele vai fazer com essa nuvem?" Eu falei: "Não sei". Né, vamos ver, eu já sabia de tudo, eu tinha assistido o filme, e é incrível como automaticamente leva elas para um lugar, assim, completamente pueril, assim, ingênuo, né, e quando ela viu que choveu, né, e no final você coloca uma imagem linda que são muitas flores, né, aí meio que entende o porquê daquilo, e você tá certíssimo, Buda, é pra todas as idades mesmo, porque é encantador, né, é É, maravilhoso. A cena do jantar foi ótima, achei uma química tão perfeita, né, assim, eu não sei como é que você pensou naquilo, mas, foi ótimo, assim, né, porque tinha um misto de vergonha dos cavaleiros de estar comendo na mesa que os donos, né, e e uma briga familiar, né, eu adoro cenas de briga familiar, assim, acho o máximo. E você sabe que a Pétala e o Reinaldo, eles não são atores profissionais, eles moram em Monteiro, que foi a cidade onde a gente foi gravar, e eles Aham, foram uma surpresa, assim, porque o Reinaldo é maravilhoso, ele é muito espontâneo. Cada vez que eu assisto esse filme, eu acabo indo muito para os festivais aqui, aí eu acabo aham, vendo o filme várias vezes, eu descubro uma coisa nova de uma reação dele. Eu falo, meu, o Reinaldo é um ator nato, ele é muito talentoso. E a uhum, Pétala, eu escrevi o papel para a Pétala desde pequena, ela declama poesia. Então, ela tinha um canal que se chamava Pétalas e Poesias. A família dela é amiga da minha família. E aí, uhum, quando eu escrevi a Margarida, eu imaginava a Pétala no papel. E uhum, aí, que bom que ela aceitou. E o Clóvis é nosso amigo querido aqui da gente. Eu também imaginei esse cavaleiro, que é o cavaleiro de meia idade. Eles não têm nome, né? Então é o cavaleiro jovem, o cavaleiro meia idade e o cavaleiro aham, ancião. aham, E o Clóvis, ele é muito, ele parece um príncipe, né? E eu queria muito que tivesse essa dinâmica do cavaleiro ancião, mais sábio, com essa coisa nova, e esses uhum, jovens que acabam achando que sabe de tudo. E aí, sim, ao mesmo tempo, esse ancião troca essa coisa ingênua, né? Do jovem, porque ele se apaixona, é o primeiro amor dele, né? E o ancião meio que traz ele para a realidade. Olha, existem outras margaridas por aí, a gente tem uma missão uhum, que é muito maior do que isso. Então é um filme que tem muitas camadas, assim, né? Embora ele seja um filme simples, se você prestar atenção ali, existem muitas uhum, camadas ali para se perceber, e eu fico muito feliz que esse filme tem muito apelo com criança. As crianças normalmente acabam amando a nuvem. Sempre que eu vou em festival e tem uhum. criança, todas chegam: "Ai, como que vocês laçaram a nuvem?" Algumas acham que a gente laçou a nuvem de verdade. Eu acho isso tão lindo. Eu normalmente não estrago a fantasia. Eu conto que o cavaleiro laçou mesmo a nuvem, o cavaleiro ancião furou mesmo o bucho da nuvem para fazer chover. E é muito bonito. E os adultos também. Eu presenciei algumas vezes em que algumas pessoas choraram na sessão. Então, é um trabalho muito especial, é um trabalho muito pessoal também. O meu pai participou ativamente da produção desse filme. Ele estava adoentado há muitos anos e Uhum, na época, e esse filme me deu a oportunidade de voltar para Monteiro e poder conviver alguns meses com meu pai durante a pré-produção do filme e a produção.
E ele Uhum. ficou tão animado por participar do filme que ele passou o último mês de vida dele bem, saudável, brincando, acompanhando tudo, articulando. Ai, preciso de uma fazenda, articulando os amigos para poder arrumar um lugar para a gente gravar. Uhum. A cidade abraçou demais esse projeto, todo mundo colaborou. E onde a gente passava, todo mundo perguntava do filme, foi muito especial, assim. E o Buda, muito generoso de ter aceitado fazer esse trabalho comigo. Eu abordei no Instagram com o roteiro, falando: olha, eu sou uma diretora inexperiente, eu estou no começo da carreira, é um projeto pequeno, eu já conhecia o trabalho do Buda. E aí ele, de maneira muito generosa, concordou viver essa aventura com a gente. E eu sou completamente apaixonada pelos Três Cavaleiros. E o que o Buda fazia no set era maravilhoso, porque quando ele dava o texto, eu falava: meu Deus, eu não acredito que eu escrevi isso, e tipo, tá tão legal na voz dos atores, sabe? Foi muito bacana. Foi um Uhum. aprendizado, assim, muito incrível para mim. Nossa, eu quero aproveitar outro gancho que o Buda deu, que é para falar do seu figurino, assim, porque não são roupas, aquela roupa padrão, né, assim, do sertão, né, eu digo isso porque eu lembro, eu achei Revoada, né, de, enfim, e o figurino é deslumbrante, aquele misto de marrom com azul com vermelho. Aí quando os cavaleiros chegam, você vê que eles são pessoas completamente diferentes, né? Eu fiquei me perguntando aqui, como é que foi o pensamento para criar os figurinos, a direção de arte, porque aquela casa tem detalhes riquíssimos, assim, né? Eu pude ver o filme um pouco mais de 2 vezes, então dá para ver que tem um copo ali, tem um vaso acolá, né? Então, assim, como é que você pensou nessa direção de arte, nos figurinos? Eu sei que tem uma pré-produção para se pensar, mas é, dentro do set, quando eles colocaram as roupas, como é que você viu? Você já escreveu o roteiro pensando já nessas roupas? Eu queria que você contasse como é que foi o desenvolvimento desse lado, diretora roteirista, diretora de arte, de figurino, porque é assim, a gente está falando de curta-metragem, a gente sabe dos orçamentos, né? Mas é luxuoso. Eu tenho certeza que você não encontrou isso numa vitrine de uma loja, você produziu aquilo, né? Do zero. Eu imagino, claro, né? Mas eu tenho certeza que deve ter sido isso que aconteceu. Eu queria que você contasse, porque é muito luxo. É muito luxo para um filme de curta-metragem, que a gente sabe de todas as dificuldades financeiras, orçamentárias que tem, né? É, quando eu imaginava esses cavaleiros, eu não queria que eles fossem cavaleiros medievais, mas eu queria que eles tivessem um quê de cavaleiro medieval, mas ao mesmo tempo que lembrasse os vaqueiros nordestinos. Então, eu fui imaginando essa mistura. Então, o figurino deles é uma adaptação do gibão, né, do Uhum, vaqueiro nordestino, levando em consideração que eles lá são nuvem, então eles não precisam ter uma roupa resistente para entrar em meio de espinho para pegar um boi, né? Então eu fui adaptando, eu tinha essa na ideia que eu queria que fosse cor e que as pessoas batessem os olhos nesses cavaleiros e automaticamente remetesse a esses vaqueiros, mas não são vaqueiros, né? Você olha para eles e você fala, não, esses caras não são vaqueiros, e eu queria muito que o figurino todo tenha uma cartela de cor, tanto da Margarida quanto da Violeta, uma cor mais terrosa, porque eu queria uhum, muito que elas se misturassem com o cenário, que a uhum, personagem fala, eu estou secando junto com essa terra seca. Então, os uhum, figurinos, ao mesmo tempo, ela é uma menina jovem, cheia de vida, então ela tem, e eu gosto muito, eu sou formada em moda, uhum, sou figurinista, né? Então eu gosto muito dessa coisa fantástica e eu acho que nos meus filmes é sempre uma oportunidade de poder deixar a realidade, extravasar a realidade, né? Poder entrar sim, nessa fantasia. Então nada ali é realista. Ali você não se sabe em que época está passando, em que lugar está passando, né? O Nordeste, mas que lugar do uhum, Nordeste. Então pode ser em qualquer lugar, pode ser até em qualquer planeta, se você puder imaginar. Então, eu queria muito que fosse uma coisa que as pessoas não conseguissem identificar a época e nem que fosse realista, que fosse uma coisa fantástica, uhum. mágica
E aí, então, os figurinos da Pétala são rústicos, né? São marrons, mas ali tem uma delicadeza de uma flor. E eu confeccionei todos os figurinos com a minha mãe, inclusive o traje dos cavaleiros, que eu queria que eles sim tivessem cor, Uhum. porque isso destaca eles da paisagem. E eu achei bacana poder introduzir os elementos, né? Então tem gotinha de chuva, tem umas nuvens, tem Nossa, sensacional. sol. Isso eu vou fazendo junto com a minha mãe, a gente vai criando junto, assim, não, vamos fazer aqui, se a gente colocar, desmanchei coxas antigas para fazer vestido da Pétala, comprei Uhum. materiais alternativos e fui adaptando, assim, mas o processo, desde que eu escrevi o roteiro até fazer o figurino, eu sempre ia pensando, tive 30 mil ideias e todas foram se modificando até chegar nesse resultado final. Quanto à arte, a gente Uhum. viajou daqui de São Paulo para poder gravar na Paraíba. Então, assim, a gente levou apenas os equipamentos. E para chegar lá, eu tinha que resolver essa arte com que eu encontrasse lá na cidade, né? Que é a cidade de Monteiro. E aquela Uhum. casinha, que parece uma casinha saída de um conto de fadas, é a casinha do sítio dos avós da Pétala, que é a protagonista, né, também do filme. Uhum. E eles cederam para a gente poder usar. Aquela casinha estava, tipo, fechada há muitos anos, precisando de uma reforma. Então, a gente deu meio, esvaziou tudo, deu um trato ali, e eu consegui meio que criar essa coisa, tipo, o cantinho onde a câmera ia pegar. Então, eu queria muito que tivesse um oratório, porque o personagem da Violeta é uma mulher de fé, que reza ali, pedindo milagre. E ela sabe que o milagre são esses cavaleiros, né? Quando ela fala, eu Uhum. achava que talvez eram um pouco diferentes do que eu imaginava, né? Ela acredita, né? E ao mesmo tempo a menina ela é desesperançosa, né? Então tem a cena do Sim. quarto, do espelho. Então eu quis criar um quarto para uma menina moça, uma menina que está ainda se descobrindo ali, né? Na adolescência, eu usei e Uhum. a gente teve o apoio de uma casa de artesanato lá, que chama Casa Progresso, e eu fui pegando, tipo, não quero um oratório realista. Então, peguei uns anjinhos estilizados, enchi a parede de quadro, ao mesmo tempo tem uma cruz também estilizada, artesanal ali. Então, eu queria que fosse um ambiente mágico mesmo. E que fosse Uhum. bonito, né? Que você olha assim, você... onde a Sim. câmera Cheio de apontar, para mim é vida, uma né? regra nos meus trabalhos, tanto nos meus filmes quanto nos filmes do Flávio, que eu trabalho junto com ele há muitos anos, aonde você pausar, eu quero que seja uma fotografia bonita. Então, é sempre uma Uhum. preocupação, além da narrativa, a fotografia conta muito a história do filme, mas que todos os Uhum. frames sejam muito bonitos, assim. E o Cariri Uhum. é deslumbrante, né? Para onde você aponta ali, a arte está feita. É só ter o olho, assim, para poder fazer funcionar. A casa, aquele quadro de Jesus que tem na casa, tinha na casa da minha avó, igualzinho. Igualzinho. Eu olhei aquilo e falei, nossa, minha avó tinha um quadro desse, né? Então, e leva você para lembranças, né? Pelo menos para mim, levou lembranças da infância. Minha tia, no interior de Minas, quando eu passava as férias, tinha aquelas fotos desenhadas, né, da família para Autopintura, né? lembrar. E você Isso, sabe que a gente exatamente. conseguiu esses itens anunciando na rádio. Olha, estou gravando um filme, preciso de itens, imagens religiosas, coisas artesanais. E as Nossa, que pessoas precioso. emprestaram para a gente as coisas para a gente poder montar esse cenário. Eu acho um cenário muito, muito. Que cada elemento ali tem um significado, nada ali está Uhum. colocado à toa, né? Então, vai construindo, você consegue identificar, saber a personalidade de cada personagem ali através dos objetos, né, que tem em cena. Sim, sim. Você falou que cada frame é uma pintura, uma foto, nossa, aquela cena, os planos abertos que você fazia deles andando a cavalo, né? Bem distante, né? E você pega todo aquele horizonte e luz natural. Agora eu fiquei mais admirado ainda, né? Porque a gente quase vive no mundo do fundo verde, né? E de repente você pega uma cena totalmente natural daquela, é deslumbrante, né? Porque é um plano muito aberto, é lindíssimo. Nossa, Nosso set era bastante simples, a gente foi com muito pouco equipamento, assim, o Buda uhum. viu, era a gente, a câmera e os cavalos e os atores. Então a gente ia para o meio do Cariri, gravava
e ia descobrindo. Eu fui visitar antes, óbvio, as locações, mas eu sou cheia das ideias no meio do caminho. Então, eu ia inventando coisas ali para acontecer no filme. E até a natureza colaborou, porque no dia que choveu, no fim, as nuvens funcionaram perfeitamente para a cena. É um filme abençoado, eu sempre falo isso. Nossa, que legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, assim, porque essas narrativas do sertão, de cordel, é, tá sendo bastante presente no audiovisual ultimamente, né? Vou trazer o exemplo de A Revoada, é, teve recentemente duas séries, né, que tiveram bastante sucesso, né, na Globo, né, que foi Maria o Cangaço e Guerreiros do Sol, filmes que não necessariamente usam a história de cordel, mas que falam do sertão, por exemplo, do Petrus Cariri, né, o Mais Pesado é o Céu, do Buda Tava. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, vocês acham que o cinema está olhando mais para essas histórias, porque na verdade são histórias riquíssimas, né? Dá para contar muitas histórias ali, com histórias de cordel, histórias do sertão. E qual a importância disso, né, para vocês enquanto contadores de história, principalmente porque a gente vê que no início, né, a gente vê que foi uma que recebeu incentivo em São Paulo, mas você fez questão de ir lá em locação, filmar lá, para a gente sentir que vocês realmente estavam lá, né, no sertão filmando. Eu achei aquilo incrível, né? Eu queria que você contasse da importância de resgatar essas narrativas sertanejas, do sertão do Nordeste, de cordel também, porque eu acho lindo, assim, porque eu acho que é música para mim, né? Quando eu ouço o pessoal recitando o jeito de falar, eu acho uma música, assim. Queria que vocês contassem um pouco dessa importância que o audiovisual está dando para essas narrativas, né, nordestinas, do norte, nordeste, e sobre cordel, e sobre essas narrativas lúdicas também, né? Buda, pode começar. É. Olha, eu acho, assim, quando você falava, eu ficava pensando, faz um tempo que esse tema, né, as histórias com H e as histórias com E, né, as lendas, As enfim, tudo lendas. que às vezes parte da realidade, mas que vai se transformando e vai se tornando um mito, né? Uhum, Isso, tanto na literatura como no audiovisual, ele teve presente. Obviamente que você está se referindo a essa fase mais nova, né? Agora, recentemente, uhum, teve Maria e o Cangaço e teve o Guerreiros do Sol da Globo. Maria e o Cangaço, que eu, por acaso eu fiz tive uma participação, que é da uhum, Disney, né? São histórias ricas, né? Vamos dizer, um acervo imenso, né? Que você pode readaptar, fazer releituras. O Maria e o Cangaço já foi produzido, já foi escrito a partir do ponto de vista da Maria Bonita, né? Ela uhum, claro que o Lampião está presente, assim, bem próximo, mas é a partir da história, do ponto de vista dela, né? Dando uma certa uhum, força, que na verdade era, né? Ela tinha uma figura de muita personalidade, né? Ela não aceitou, assim, por exemplo, a relação do casamento dela, enfim, mas só pra ilustrar aqui que tem uma força muito grande. Se observar na teledramaturgia, né, nas novelas, vez por outra eles vão lá, agora mesmo, para 2020, você já tem uma novela que se passa também no Nordeste, faz umas composições, e tem uma audiência muito grande, porque são ricas, né? São eternas, você revisita e tudo mais. Por outro lado, eu vejo que, de um certo modo, emprega, né? Aproveita bem a mão de obra, que é também riquíssima, dos atores, das atrizes, né? uhum, Técnicos. Felizmente, o audiovisual tem se espalhado pelo Brasil todo. Eu acabei de fazer um filme em Tocantins, né? Acho que eu estava indo para Tocantins e já vi a notícia lá em Gramado, o filme de Mato Grosso foi premiado, né? Um filme do Mato Grosso, que eu não lembro aqui o nome. É muita coisa acontecendo, né? No uhum, audiovisual mesmo, porque há
um crescimento fruto de diversos fatores, né? Formação, pessoal que vem da comunicação, que vem da publicidade, que vem de outras áreas, que procuram o audiovisual para contar suas histórias, né? Para falar desse Brasil, para falar da humanidade, para falar das todas as relações. Isso é muito rico. Eu, agora mesmo, quer dizer, o Nordeste já há algum tempo, né? Kleber Mendonça, Gabriel Mascaro, Uhum. Cláudio Assis, no Ceará tem os Cariris, né? Petros Cariri, tem É. Guto, né? Muita gente, muita gente. O que não é só para. Claro que não é um gancho que você está. A sua pergunta é sobre a história, essa riqueza da história, o quanto ela é sedutora, o quanto ela é encantadora, né? Uhum. O nosso grande desafio é, de fato, fazer com que essas histórias cheguem cada vez mais ao público, né? Que esse é o nosso drama, né? O cinema, os cinemas existiam as salas de cinema. Na minha cidade, onde eu nasci, me criei, eu tinha 10, 12 anos, tinha 3 salas de cinema, não tinha 10 mil habitantes. Hoje tem Uhum. quase 60, mais de 60 mil habitantes, não tem uma sala. Agora que inauguraram uma salinha de cinema modesta, a prefeitura fez lá. Mas só para citar, em várias outras cidades não tem cinema, né? Não tem sala de cinema, que Uhum. esse é um problema, né? Mas, assim, estou fazendo a ponte porque você menciona que há uma riqueza dessas histórias, mas que elas precisam ser devolvidas ao público, né? Ao grande público, que não Sim. tem acesso, não tem. E não é só, é do ponto de vista prático, né? Porque se você não desenvolve, se o público não se apropria dessas histórias, se você Uhum. não tem, não é só o pagador, né? O ingresso, quanto mais você amplia, mais barato fica, né? Quanto mais a demanda, melhor. Mas assim, eu Sim, queria só sim. fazer essa ponte com tua pergunta e dizer que há uma riqueza sim, mas que a gente precisa fazer com que ela chegue ao público e o cinema se desenvolver mais e mais, Uhum. o Sim, audiovisual como perfeito. um todo. É perfeito mesmo. Eu acho que, no meu caso, para mim, o meu cinema é um instrumento de celebração da cultura popular, celebração da literatura de cordel, que é um legado, né, que eu tento manter vivo, né, passar para frente na minha família. E eu acho que é importante apresentar a cultura popular, a oralidade para uma geração que é muito audiovisual, né? Uhum. Então, o cinema é uma ferramenta incrível para isso. A gente vê manifestações culturais morrendo, porque vai passando de pai para filho, mas a gente está numa geração agora que é muito tecnológica e não se Sim. interessa. Então, eu acho que essas histórias, essas histórias mais assim do interior, né, mais fora da capital. Eu sou de uma geração de nordestinos que veio para São Paulo. Eu vim criança, tanto que o meu sotaque é uma mistureba, né? O nordestino é muito incrível, né? Porque os meus pais vieram para São Paulo comigo pequeno. Eu cresci inserida na cultura nordestina em São Paulo. Uhum. Então, para mim, faz muito sentido esse resgate da minha própria cultura, né? E eu gosto muito de usar o meu trabalho como eu levanto de fato essa bandeira de preservação da cultura popular, essas histórias, principalmente essas histórias fantásticas, essas adaptações de mitos, né, como o Lampião, a Maria Bonita. Isso faz parte do imaginário das pessoas, e eu acho que é por Uhum. isso que tem tanto apelo e cada vez mais essas histórias estão sendo recontadas com um rigor técnico incrível, com uma estética maravilhosa. Uhum. Nossa, Guerreiro do Sol, eu fiquei completamente encantada com tudo que eles fizeram ali. É uma produção Uhum. impecável. Maria Bonita é incrível também, contar a história da perspectiva da Maria Bonita, né? Uhum. E não e tantos outros diretores ali, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Foge um pouco. Uhum. E eu acho que o cinema brasileiro é riquíssimo, né? O cinema do norte é maravilhoso, né? Assisti outro dia uma série do Pará, maravilhosa, filmes do sul, incríveis. Então, eu gosto muito de consumir Uhum. essa coisa regional. Eu acho que o Brasil é riquíssimo em talento
O Nordeste é diferenciado, a gente sabe. E para mim faz sentido contar essa história porque faz parte da minha vida, né? Ah, que incrível. Vocês disseram brevemente durante a entrevista, mas eu vou fazer essa pergunta diretamente, né? Como foi pegar esse filme, né, na lata e mostrar para o público qual foi a sensação, né? No final do filme tem a homenagem ao seu pai, né, que é belíssima e dá ao filme outra camada ainda, né? Eu queria que você, Buda, você, Ellen, contasse como foi apresentar pela primeira vez e quais são as sensações de ouvir os comentários, a receptividade do público, porque, assim, você falou um pouco da nuvem, né? Eu também comentei, assim, do quanto a pessoa se admira, mas como é que foi quando começou a rodar, quando a luz do cinema apagou e seu filme começou a entrar na tela, o filme que você tá, o Buda apareceu na tela, qual foi a sensação? Esse filme, quando eu voltei das gravações, 2 dias depois que a gente terminou de gravar, o meu pai faleceu. E a canção que encerra o filme foi a última canção que ele escreveu para o Uhum, filme. Não deu tempo ele gravar, ele iria gravar ele uhum, cantando, né? Só que infelizmente não deu tempo, então o parceiro de cantoria dele cantou. Então acaba que esse filme de fato é uma homenagem a ele. E na estreia foi muito incrível. Eu estava muito nervosa assim para saber qual seria a reação das pessoas. Infelizmente o Buda não esteve aqui com a gente na estreia porque eu fiz a estreia aqui em Paulínia, né? Mas no final do filme, assim, as pessoas estavam. É claro que a estreia tem muitos amigos, família, mas tinha também o público em geral e as pessoas receberam muito bem, principalmente as crianças, pessoas nordestinas que moram aqui em São Paulo, que uhum, ficaram muito encantadas com a forma que o Nordeste foi retratado ali, de uma maneira diferente do que a gente costuma ver normalmente, né? No cinema, uma coisa mais fantástica, mais poética. Foi uhum, muito incrível, assim, poder ver essa história nascer de fato, porque o filme nasce quando ele é assistido, né? Ele só existe quando ele é uhum, visto. uhum, E foi incrível, assim, eu recebi feedbacks maravilhosos, assim, das pessoas, muita gente emocionada. E foi também muito emocionante para a gente ver o filme, principalmente a canção do final, uhum, que foi aí a última poesia escrita pelo meu pai. É muito uhum. especial. O Buda acho que acabou vendo o filme num festival, que ele estava sendo homenageado, e eu quero que ele me conte também o que ele achou, porque eu não mostrei antes. É, não, claro que fiquei numa expectativa, mas infelizmente não pude fazer, a gente participar dessa celebração, né? Porque é sempre bom você fazer um filme e assistir com toda a equipe, né? Principalmente Uhum, com Ellen, que escreveu, que dirigiu, que fez muita coisa no filme. Mas eu fiquei acompanhando, quer dizer, tenho acompanhado, né? Ellen sempre me manda para o filme. Felizmente, eu estava falando de público, ele tem circulado bastante, assim, premiado, né? De certo modo, eu imaginava isso, que ele fosse acontecer, né? Desde que foi feito o convite, que eu vi o roteiro, eu disse, é uma história muito legal, né? Bom, já falei sobre isso, né? Sobre parentesco com Dom Quixote, e principalmente com as coisas que povoam a minha memória, né? Que uhum, estão na minha memória. Mas é isso, eu não tive, só no festival mesmo, e porque eu tinha essa curiosidade, como quem lê o roteiro ou quem vê o filme, que diz, "Pô, mas como é que vai ser esse negócio da nuvem, como é que ela vai fazer, né? Porque a gente fazia a cena, né? Pegava o arco, né? Que é também um elemento bem antigo, né? Ela uhum, teve esse cuidado de fazer o arco eh, com esse tempo, né? Esse tempo longínquo. Aí eu ficava, como é que vai ser? Como é que vai ser aquilo? Parará, parará. Mas é encantador mesmo, né? É coisa do cinema mesmo. Parece coisa de cinema mesmo. Mas é isso. Verdade, parece coisa de cinema mesmo. Nossa, A bem gente não bonito. usa essa expressão, parece coisa de cinema, e é coisa de cinema, né? Foi desse
jeitinho mesmo. Nossa, pessoal, nossa, que incrível. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, porque, né, para poder falar e saber desses bastidores, assim, o filme cresce ainda mais, se torna mais bonito. Eu vou ter que ver de novo, porque para poder lembrar dessa questão das nuvens e como vocês pensaram. Na verdade, eu quero assistir para pensar como é que seria com nuvem de algodão, né? Como é que ia ser essa nuvem de algodão? Fiquei curioso, Várias né? ideias mirabolantes que eu tinha de fazer essa nuvem de algodão e no fim ficou bem melhor na pós. Como é que o Mas algodão não esse dá no filme certo? tipo, sei lá, eles puxando uma nuvem de verdade. Eu imaginava várias coisas loucas assim. Mas esse filme, ele tá para virar um longa. Estamos Sério? esperando Nossa. o resultado. Ele tá para virar um longa, porque esses personagens, eles têm eles me dão muitas possibilidades, né? Eles funcionariam como uma série, funcionam como longa, como, nossa. E aí eu criei o curta, na verdade, quando eu escrevi, eu pensei nele para usá-lo como um curta portfólio, para eu poder Uhum. usar para captar recurso. E acabei, e eu escrevi, ele tem um longa-metragem, que é uma história um pouco maior, obviamente, e eu espero que dê tudo certo, torçam, para que Nossa, saia, para que a gente possa ver de novo esses cavaleiros vivendo aí outras nossa, aventuras. imagina essa galera cavalgando assim, a câmera correndo atrás, e eles cavalgando. Ai, que demais. Eu já fico empolgado já, eu já fico imaginando um monte de coisa, igual você falou agora que você falou, a gente quer ver. Ah, o Buda, acho bom que o Buda não desista, não, porque ele falou para mim que vai fazer um longa. Como é? Não vi, Ellen. Acho bom que você não desista de fazer um longa comigo, não, que eu quero os Cavaleiros de volta no longa-metragem. Vamos. Pô, aí aguardando, torcendo, uma velhinha acesa aqui, mas esse projeto vai ser aprovado. Ah, Vai, se vai ser Deus com quiser. certeza. Deus quiser. Massa. Gente, olha, muito obrigado. Nossa, essa novidade aqui, esse furo de reportagem agora, essa novidade, adorei aqui. Encerra a entrevista da melhor maneira possível, sabendo que em breve eu vou poder conversar com vocês de novo sobre A Lenda dos Cavaleiros da Água, o filme. É, Incrível, nossa. tomara. Deu o título, que abusado. Então, olha, Ellen, Buda, muito obrigado. Prazer enorme ter conversado com vocês, assim, para falar desse filme lindo, encantador, poético, e é um prazer imenso. E eu só tenho que agradecer. Espero vê-los em breve. Uma ótima semana para vocês e tudo de melhor. Muito obrigado. Imagina, eu que Eu que agradeço. Foi um prazer. agradeço. E, sim. Agradeço Bom, é isso aí, por pessoal. Até o promover. próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração, Ellen. Beijo. Tudo de bom. E vem o cavaleiro. E vem os Longa. cavaleiros.